O crossing over é a quebra da cromátide em algum ponto onde ocorrerá a troca de pedaços, ou seja, material genético, entre os cromossomos homólogos correspondentes. Esse evento provoca o surgimento de outras sequências de gene ao longo dos cromossomos. Dessa maneira, essa variabilidade genética favorece o processo de seleção natural, de modo que novas características possam ser benéficas e possam ser passadas para as outras gerações. Esse evento é raro e acontece em cerca de 20% no processo de divisão das células gaméticas. O crossing over acontece durante a prófase 1 da meiose. Neste momento, os cromossomos homólogos já estão posicionados de forma equatorial no centro da célula. E, dado esse momento, a célula está se preparando para a formação de gametas parentais. E essa ocorrência dependerá da distância em que os genes se encontram. Quanto mais distantes, maior será a troca de material genético. O crossing acontece em apenas uma das cromátides irmãs que compõem cada cromossomo. Essa imagem mostra como o cromossomo, após o evento de crossing over, comporta-se até o momento em que será uma célula filha, com sua nova combinação de genes, que pode ou não influenciar o fenótipo do indivíduo. A visualização do acontecimento do crossing over acontece através das quiasmas, que são pontos de encontro entre as cromátides, formando uma espécie de X. Nesse processo, algumas proteínas e mecanismos atuam, como as condensinas, que condensam as cromátides, as coenzinas, que mantêm as cromátides irmãs unidas, e também as proteínas histonas, que formam os nucleossomos. Além disso, existe um complexo que une os cromossomos, que aproxima eles para que ocorra a troca genética, chamado de complexo sinaptonêmico, e funciona como uma espécie de zíper. Além disso, outras proteínas também atuam nesse processo do ciclo celular, desencadeando diversas funções e ligando e desligando outros processos. O crossing over desigual ocorre quando as trocas entre as cromátides irmãs acontecem de forma equivocada. Após o pareamento desigual, os pedaços trocados não terão a mesma simetria, resultando em deleções e duplicações. Algumas deleções são terminais e outras resultam em síndromes, como é o caso da síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma síndrome de microdeleção ou de deleção de genes causada pela perda de uma cópia de aproximadamente 20 genes presentes na região 7q11 a 23, que abrange 1,5 a 1,8 milhões de pares de base. A síndrome de Williams é uma doença caracterizada por face de gnomo, ou fadinha. O fenótipo normalmente se apresenta como um nariz pequeno ou empinado, cabelos encaracolados, lábios cheios, dentes pequenos e sorriso frequente. Essas crianças normalmente têm problemas de coordenação e equilíbrio, apresentando um atraso psicomotor. Seu comportamento é sociável e comunicativo, embora utilizem expressões faciais, contatos visuais e gestos em sua comunicação. Esse é um artigo que saiu na revista científica Nature, no dia 5 de agosto de 2020. É um artigo que fala sobre a PCNA, que ativa a endonuclease multilí para promover o crossing over na meiose. A PCNA é a sigla do inglês para antígeno nuclear de célula em proliferação. Ela é uma proteína envolvida com a replicação e o reparo do DNA e a regulação do ciclo celular. Já as endonucleases, elas são enzimas de restrição que cortam a molécula de DNA através do reconhecimento de sequências nucleotídicas específicas. Isso lembra a função de uma tesoura, né? E é realmente isso. Essas endonucleases, elas realmente atuam como tesouras moleculares. Alguns ensaios in vitro com enzimas humanas mostraram que a PCNA e o seu carregador, o RFC, eles já são suficientes para ativar essa enzima, a multi-L-endonuclease. De acordo com esse artigo, essas enzimas e todos esses cofatores eles são extremamente necessários para o crossing over acontecer de forma precisa e para que não ocorra crossing over desigual e alguns defeitos que podem ser disseminados e causar infertilidade, aborto espontâneo e doença congênita. O crossing over desigual ele pode causar duplicação e deleção. Nessa imagem dá para ver à esquerda que houve uma duplicação do alelo B e aqui na direita houve a perda do alelo B. E isso para o organismo é muito prejudicial, podendo causar síndrome de deleção e duplicação. Um exemplo de síndrome de deleção é a síndrome do miado do gato, que ocorre a deleção parcial do braço curto do cromossomo 5. Essa imagem representa o cariótipo de uma pessoa com a doença, e aqui dá para ver a alteração no cromossomo 5. E é essa pequena alteração que dá para ver aqui que causa diversas complicações para a vida do indivíduo.